essa questão aqui é uma questão importante que vocês têm que se dedicar na resolução dela, porque constará na variação uma questão semelhante para nós resolvermos. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, olha só. Eu tenho um vaso comunicante aqui, ok? Nesse vaso comunicante eu tenho dois líquidos. Eu tenho um líquido 1 aqui e tenho um líquido 2. O líquido 1 ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ocupou esse volume aqui. E o líquido 2 ele começa nesse ponto A, aí vai até nessa parte superior aqui, ó. Ficou um pouquinho abaixo aqui, porque desse nível aqui, porque são dois líquidos que têm densidade diferente. Em vasos comunicantes, quando eu coloco líquidos que têm densidade diferente, essas extremidades aqui elas nunca ficam na mesma posição. Só se tratasse de líquidos de um mesmo líquido, portanto com a mesma densidade. Ok? A altura, olha só, essa altura da superfície desse líquido 1 até esse ponto A aqui é HA, ok? E esse HA vale quanto? Vale 1 metro. Então essa altura aqui, olha, é igual a 1 metro. Essa altura daqui para cá é 1 metro, ok? HB, olha, que é essa altura daqui, ó, da extremidade desse líquido 2 até aqui, ó, é igual a 0,6 metros. 0,6 metros. Ok? Então, essa altura aqui é muito importante. Essa altura da coluna d'água aqui é muito importante. Veja bem, vamos ver agora o problema. Na figura, vemos dois líquidos, 1 e 2. Não miscíveis. O que significa não miscíveis? São dois líquidos que não se misturam. Tá certo? Poderia ser, por exemplo, óleo e água. Tá certo? Ok? Mas no caso aqui não é óleo, porque a densidade desse líquido aqui, ó, 1, é 1,2. E a densidade do óleo é menor do que 1. Então, claro que não é óleo. Mas são dois líquidos que não se misturam. Tá certo? Que estão em equilíbrio. Ok? Em um sistema de vasos comunicantes. Se a profundidade do ponto A é HA igual a 1 metro, ou seja, aqui o ponto A. A profundidade do ponto A é em relação a essa superfície aqui, olha. Ele está numa profundidade de 1 metro. E a profundidade do ponto B é igual a 0,6 metros, ou seja, esse ponto B aqui, ó, dessa extremidade ele está numa profundidade de 0,6 metros. Aí está perguntando qual é a densidade do líquido 2. Tá certo? Esse líquido 2 aqui, ó. Qual é a densidade do líquido 2? Ok? Pessoal, nós vamos ter que usar aquele conceito que eu falei de que na mesma linha horizontal aqui, ó, a pressão é igual, tá certo? Então nesse ponto aqui, ó, no ponto A aqui, ó, e no ponto B, como esses dois pontos estão aqui na mesma linha horizontal, a pressão é igual. Então eu vou falar para vocês o seguinte, que a pressão aqui no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ok? Agora eu pergunto para vocês, como é que eu faço para calcular a pressão hidrostática no ponto A? Ora, pelaquela definição, a pressão hidrostática no ponto A é igual à densidade, que densidade? Do líquido 1, tá certo? Porque é o líquido que está sobre o ponto A, é o líquido 1. Então, a densidade do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura do líquido aqui. Quanto vale essa altura do líquido? É 1 metro. Mas essa altura aqui no problema, ela representa HA. Então eu vou colocar aqui HA. Agora, ok. Agora, qual é a pressão hidrostática no ponto B? Aqui, o ponto B do outro lado. A mesma coisa, olha, a pressão hidrostática no ponto B é igual. No ponto B, qual é o líquido que está sobre o ponto B? É o líquido 2. Tá certo? Então eu vou pegar a densidade do líquido 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna d'água que está sobre o líquido 2. Qual é a altura? HB. Essa distância desse ponto até a superfície, que é 0,6 metros. Mas eu vou colocar aqui HB. Ok? Agora, os dados. Quais são os dados que eu possuo?
Ok? Quais são os dados que eu tenho? Eu vou colocar aqui rapidamente aqui esses dados. Então eu tenho os seguintes dados. Eu tenho a densidade do líquido 1, que é 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Está aqui, olha só. O valor D1 é igual a 1,2 gramas por centímetros cúbicos. A aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Repara bem aqui que não foi dada a aceleração da gravidade, mas nós temos que saber que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Tem uma HA, essa altura aqui, ó, vale 1 metro. HB, essa outra altura do outro lado, lá do líquido 2, que é 0,60, ele é 0,6 metros. Ok? Agora veja bem, pessoal. Olha, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A é D1GHA. A pressão no ponto B é D2GHB. Tá certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Presta atenção à conta que nós vamos fazer agora aqui. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Mas quem é a pressão no ponto A? Está aqui, ó, nós determinamos. É a densidade do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade vezes o quê? Vezes HA. Ok? É igual a pressão no ponto B. Quem é a pressão no ponto B? É a densidade do líquido 2 vezes a aceleração da gravidade vezes HB. Tá certo? Pessoal, a aceleração da gravidade ela aparece aqui nesse membro e aparece aqui nesse outro membro. Como aqui é multiplicação, olha só, no primeiro membro é só multiplicação e no segundo membro só multiplicação, então eu posso cortar a aceleração da gravidade aqui com a aceleração da gravidade aqui, de maneira que vai ficar o quê? D1 vezes HA, que é igual a D2 vezes HB. Dessa forma, agora eu vou substituir esses valores aqui, olha. Que eu tenho aqui, ó, D1, quanto vale o D1? Vale 1,2, então eu vou colocar 1,2 vezes HA. Quem é HA? É 1. É igual. Quem é D2? Não sei, é o que eu quero determinar. A densidade do líquido 2. Vezes HB. Quem é HB? 0,6. Ok? Aí vocês poderiam perguntar, professor, por que o senhor colocou na água, o senhor colocou a densidade em quilo por metro cúbico? Por que o senhor colocou aqui, nesse exemplo, em grama por centímetros cúbicos? Tá certo? Por quê? Porque aqui a resposta, você observa que está em gramas por centímetros cúbicos. Tá certo? Então a densidade do líquido 2, como eu coloquei aqui em grama por centímetros cúbicos no líquido 1, a densidade do líquido 2 será gramas por centímetros cúbicos também. Ok? Então 1,2 vezes 1 é 1,2, que é igual densidade do líquido 2 vezes 0,6 vai ser igual a quê? 0,6 vezes a densidade do líquido 2. Agora, se eu quero determinar a densidade do líquido 2, vou pegar esse 0,6 e vou dividir aqui por 1,2. Esse 0,6 vai passar dividindo o 1,2. Então, de maneira que eu tenho que a densidade do líquido 2 é igual a 1,2 dividido por 0,6. Novamente, aqui eu tenho dois valores decimais. Tá certo? Tenho dois valores decimais. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar, para transformar isso aqui no número inteiro. A vírgula tem que andar uma vez. Então, andar uma vez é a mesma coisa que multiplicar por 10. Tá certo? Multiplico por 10 o numerador e multiplico por 10 o denominador. Então, eu tenho aqui, quando eu multiplico por 10 1,2, essa vírgula vai andar uma vez para cá, para a direita. Então, fica 12. Quando eu multiplico por 10 o 0,6, essa vírgula vai andar para a direita uma vez. Então, fica 6. Então, eu tenho 12 dividido por 6, que é igual a 2. Então, a densidade do líquido 2 é igual a 2. 2 o que, pessoal? Grama por centímetros cúbicos, tá certo? Porque densidade é massa dividido por volume. Eu já coloquei quadrado aqui. Vou já apagar aqui, tá? Eu coloquei errado. Ok, a densidade do líquido 2 é 2 gramas por centímetros cúbicos. Repare bem que a densidade do líquido 2 é maior do que a densidade do líquido 1. Ó. É por isso que o líquido 2 ele ficou no fundo aqui, ó, e o líquido 1 ficou na parte superior aqui. Tá certo?
Então, qual é o valor aqui? É a letra C. Tá certo? Vamos resolver agora essa oitava questão. Eu acho que essa questão aqui é bastante fácil. Eu acho que a operação mais difícil é a divisão, que nós vamos fazer no final, né? Porque o resto é tranquilo. Então, olha só. Qual o valor da pressão exercida quando se aplica uma força de intensidade de 100 newtons perpendicularmente a uma superfície circular? É isso aqui, pessoal. Nós temos aqui uma superfície aqui, ó, circular, e aqui nessa superfície circular foi aplicada uma força, ok? De 100 newtons nessa força. Essa superfície aqui, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, tá certo? De forma perpendicular. Essa superfície aqui, o problema diz que essa superfície tem uma área de 8 metros quadrados. Então, qual é o valor da pressão exercida quando se aplica uma força de intensidade de 100 newtons perpendicularmente a uma superfície circular de 8 metros quadrados? Então, primeiramente, vamos colocar os dados desse problema. Esse problema aí só tem dois dados. Quais são os dois dados? É a força que está sendo aplicada, que é uma força de 100 newtons, sendo aplicada numa área de quantos metros quadrados? De 8 metros quadrados. Então, pela definição de pressão, o que é pressão? Pressão é igual a força dividido pela área. Ok? Vocês têm que saber isso aqui, tá? Se você não souber essa definição de pressão, você não consegue fazer esse exercício. Então, pressão é igual. Quanto vale a força aplicada? 100 newtons. Então, é 100 newtons dividido pela área, que é 8 metros quadrados. Ok? Newton, metro quadrado. Então, o resultado será em Newton por metro quadrado. Porque aqui, ó, a resposta aqui está em Newton por metro quadrado. Então, como eu falei para vocês, a conta mais difícil é essa divisão aqui, ó. Tá certo? 100 dividido por 8, tá? Quanto é 10 dividido por 8? Dá 1. 1 vezes 8 é igual a 8. Aqui prestou 1, ficou 10. 10 menos 8 é igual a 2. Aqui prestou 1 para cá, ficou 0. Não dá para subtrair nada aqui. Baixa o 0. Então, baixar o 0. 20. 20 dividido por 8 dá quanto? 3 vezes 8, 24 passa. Então, dá 2. 2 vezes 8, 16. Fechou aqui. Prestou 1, ficou 10. 10 menos 6 dá 4. Emprestou 1 para cá, ficou 1. Menos 1 deu 0. Ok? Não tem mais nada para baixar. Vou colocar um 0 e põe uma vírgula. 40 dividido por 8 é igual a quanto? É igual a 5. 5 vezes 8, 40. Ok? Zerou aqui. Fechou a conta. Ok? Então, a pressão será uma pressão de 12,5. Ok, pessoal? Então, a pressão será de 12,5 newton por metro quadrado. Tá certo? Finalizamos aqui a oitava questão. Então, a alternativa aqui, pessoal, é a letra C. Tá certo? 12,5 newton por metro quadrado é a letra C.